Olá, seja bem-vindo ao canal Fiat Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Então, no tema de ontem, né, Jesus pediu para a gente estudar também a escola da divina vontade. Aí, o trecho que foi lido na escola foi esse aqui, 23 de outubro de 1927. A pequena menina. Como a vontade divina é reino de vida, necessidade de seus conhecimentos, como céu e terra estão reverentes para ouvir os conhecimentos do Fiat divino, amor e ternura de Deus a criar o homem. Minha pobre mente me sentia abismada no Fiat divino, e enquanto continuava meus atos nele, via diante de mim uma pequena menina, toda tímida e pálida, como se temesse caminhar na imensidão da luz do querer divino. E meu adorado Jesus saiu de dentro de mim, e enchendo-se as suas santas mãos de luz, punha aquela luz na boca da menina, como se a quisesse sufocar de luz. Então tomava a luz e colocava nos olhos, nos ouvidos, no coração, nas mãos e nos pés da menina. E ela era banhada pela luz. Era toda colorida e ficava como emaranhada e recolhida na mesma luz.
Jesus se divertia em afogá-la de luz e se agradava ao vê-la emaranhada nela. E voltando-se para mim me disse: minha pequena filha, esta menina é a imagem de sua alma, tímida em receber a luz e os conhecimentos de minha vontade divina. Mas eu te afogarei com tanta luz, a fim de que perca o resíduo da timidez da vontade humana. Porque na minha não há estas debilidades, mas coragem e força divina, insuperável e invencível. Para formar o reino de meu Fiat na alma, estendo nela como fundamento todos os conhecimentos dele, e depois tomo posse, estendendo nela minha própria vida, para ter meu verdadeiro reino. Olha que grande diferença entre o reino dos reis da terra e meu reino. Os reis não põem à disposição de cada indivíduo a própria vida, nem a encerram neles, nem encerram a vida dos moradores neles. E por isso seu reinar está sujeito a terminar. Porque não é vida que corre entre um e os outros, mas leis e imposições. E onde não há vida, não há amor nem verdadeiro reinar. Nossa, meu Deus, incrível. Em troca, o reino de minha vontade divina é reino de vida. Reino de vida, não é de leis. É um reino de vida. A vida do Criador encerrada na criatura. Nossa, meu Deus do céu. Não é a lei do Criador encerrada na criatura e você obedece. É a vida do Criador encerrada na criatura. A vida do Criador encerrada na criatura. E a vida da criatura transfundida e recolhida com o Criador. Nossa, meu Pai, que lindo. Por isso, o reino de minha divina vontade é de uma alteza e nobreza inalcançável. A alma vem constituída rainha. E você sabe do que vem a rainha? Rainha da santidade, rainha do amor, rainha da beleza, da luz, da bondade, da graça. Em suma, rainha da vida divina e de todas as suas qualidades. Que reino tão nobre e cheio de vida é este reino da minha vontade? Olha então a grande necessidade. Olha então, nossa Jesus. Olha então a grande necessidade dos conhecimentos dela. Eles não são somente a parte fundamental, né? A base de tudo. Não é só isso. Ai, meu Deus, que lindo. Eles não são somente a parte fundamental, né? A base para poder formar o reino. Não é só isso, gente, não é só isso. Jesus não fica pedindo a gente para estudar, para conhecer tanto. Só para poder dizer assim, isso é a base, tem que estudar para poder viver o reino, né? Tem que estudar para poder viver o reino. Então aí a pessoa às vezes fica assim, ai meu Deus, tem que estudar, né? Tipo assim, não tem outro jeito, Jesus, não tem outro jeito. Não tem outro meio, né? Não tem como se eu colocar esse conhecimento na minha cabeça, assim, sem eu ter que estudar tanto. Eu já não aguento mais estudar. Eu já estudei tanto na minha vida, eu tô idosa já, eu já tenho tanta outra coisa para preocupar, eu não tenho tempo. Eu tenho que eu não consigo reter esses conhecimentos. Eu tenho dificuldade de aprender, eu nunca consegui aprender, eu não consigo memorizar. Então, assim, não tem outro jeito, Senhor, não tem outro jeito, meu Pai, de colocar esse reino na minha alma. Não tem outro jeito, não, Senhor. Inventa outra coisa, porque estudar não é para mim, eu não consigo, eu tenho dificuldade, sempre tive. Não tem outro caminho, não, Jesus, para poder fazer isso. Eu não tenho tempo de estudar, Senhor. Eu trabalho o dia inteiro, tenho menino pequeno para cuidar. E eu tenho dificuldade de aprender. Arruma outro jeito.
Eu sofro, me dá seu sofrimento, Senhor, me dá sofrimento, eu sofro. Mas agora estudar é difícil, eu tenho dificuldade, eu tenho déficit de atenção. Eu sou lerda demais, eu nunca consigo estudar, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. E não é só isso, não, é isso que ele está falando aqui, é muito importante. Não, os conhecimentos não são somente a parte fundamental. Presta atenção, gente, o que ele está falando aqui, ó. Os conhecimentos dela, da divina vontade, não é só a parte fundamental, mas o alimento, o regime, a ordem, as leis, a bela música, as alegrias, a felicidade do meu reino. Nossa, não tem outro jeito. O conhecimento é justamente a felicidade. O conhecimento é justamente a felicidade, a alegria, o regime, a ordem. O reino é o conhecimento. Olha, presta atenção. Meu Deus do céu. Cada conhecimento possui uma felicidade distinta. Cada conhecimento possui uma felicidade distinta. São como tantas teclas divinas que formaram a bela harmonia nele. Eis porque estou sendo tão generoso em te dizer tantos conhecimentos. Ai, que delícia. Meu Deus do céu, parece que estou com uma música dentro de mim agora, de tanta felicidade de ler isso aqui. Gente, que coisa incrível esse trecho. Que presente, cada conhecimento. Cada conhecimento possui uma felicidade distinta. São como tantas teclas divinas que formaram a bela harmonia nele. Eis porque estou sendo tão generoso em te dizer tantos conhecimentos de meu fiat divino. Nossa, que lindo! Oh, meu Deus do céu! E às vezes a gente fica assim, a Luísa falava, Jesus, você não tem outra coisa para dizer? Só fala da tua vontade, não tem outra coisa para dizer, como ela falou hoje, né? No trecho de hoje. Gente, aí ele tá falando aqui, por que eu falo tanto? Por que eu tô falando tanto? Por que eu falo tanto? Por que eu tô sendo tão generoso? Por que o livro do céu tem tantas palavras, tem 36 volumes? Por que eu falo tanto, 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 tanto? Por que que tem uma escola da Divina Vontade com um vídeo tão grande? Tanto conhecimento, além do livro do céu, que vocês têm que ler o livro do céu. Eu ainda encho vocês de conhecimento na escola, na escolinha, no tema do dia. E coloca tanta coisa que é ele falando, gente. É ele falando. Por que ele está sendo tão generoso? Por que ele está falando tanto, tanto, tanto? É justamente esse conhecimento que é a base e fundamento do reino, é a alegria do reino, é o regime, a ordem, as leis, o alimento, a felicidade do reino. Porque é isso. Não tem outro jeito dele. Não tem outra forma, gente. É o conhecimento, é o conhecer, é o ouvir ele. E peço. Ai, olha. Ai, meu Deus do céu. E te dizer tanto. Ó, por isso que eu estou sendo tão generoso em te dizer tantos conhecimentos de meu fiat divino. Obrigada, Senhor. Obrigada. Fala, pode falar mais o tanto que o Senhor quiser, porque ele está doando ele mesmo quando ele fala. Quando ele fala, ele está doando ele mesmo para você. Aí olha o que ele pede. Ai, meu Deus. E peço de você a maior atenção em manifestá-los. E para a gente a maior atenção em ouvir, em ler, em receber o que já está escrito. E receber o que já está falado, o que foi falado através dele na escola, por ele, através da Aline, pelas partilhas, através das almas, né? E peço de você, o que ele pediu para a Luísa, maior atenção em manifestá-los. Ele pediu para a Luísa maior atenção em manifestar. E para a gente, ele pede maior atenção em ler, em ouvir e manifestar também. Porque a gente lê e manifesta.
Mas para você manifestar, como foi falado na escola, você tem que reter o conhecimento. Tem que reter o conhecimento para poder falar do conhecimento. Se não passa pela nossa boca, se a gente não fala, parece que não passa na nossa inteligência. Se a gente não fala e não expõe. Se você só lê, só ouvir e não falar, é muito diferente quando você ouve na escola, no livro do céu que seja, que você ouve e você fala. Nossa, quando eu ouvi esse trecho na escola, né? Eu ouvi o trecho na escola. Mas quando eu pego aqui, eu mesma leio no celular. Meu Deus do céu. Eu não sei explicar a alegria que eu tô sentindo. A alegria, isso me alimenta de um jeito, me dá um vigor, uma energia, uma felicidade. Meu Deus, que felicidade ler isso aqui. E peço de você, parece que a palavra é como se eu leio a palavrinha, ela passa assim no meu olho e chega na minha mente, parece que ela é desenhada assim na minha alma e é uma luz que chega assim, meu Deus, é muito impressionante. E peço de você a maior atenção em manifestá-los, porque são a base. E como um exército formidável que manterão a defesa e farão de sentinelas, a fim de que meu reino seja o mais belo, o mais santo e o eco perfeito da minha pátria celestial. Nossa, meu Deus do céu. Que coisa mais linda esse trecho. Incrível, incrível, impressionante. Mas fica incrível, impressionante quando... Já é impressionante quando a gente ouve na escola, mas quando a gente lê e fala. Só ler também não é a mesma coisa. Só se você ler e falar e expor. Você falar, né? Falar. E parece que quando a gente fala, né? Tipo assim... Você tá... É Deus fazendo em você o ato de falar, né? Porque ele usou a palavra e ele expressou essa palavra. Não ficou só dentro dele, só um pensamento. Ele falou, faça-se. Sabe assim? O fiat de Deus não ficou só no ad intra. Ele falou, ele expressou. Ele falou, faça-se. E tudo foi criado. Ele falou. Ele foi por meio da palavra que ele fala, que ele fez tudo, que ele criou tudo. Mas não foi só por meio da palavra, não foi um pensamento. Palavra não é uma palavra, para dizer que é a palavra, uma mensagem, ela não fica só no pensamento. Ela sai pela boca, ela é uma palavra. Quando fala palavra, Deus criou tudo por meio da palavra, ele falou. Isso saiu de dentro dele e foi um ato externo, ad extra. Ele falou, faça-se. Saiu do pensamento dele e foi criado e saiu para fora dele. E ele falou, faça-se. Então, quando a gente lê e fala, né? Quando a gente lê, passa pelo pensamento, mas se transforma em ato quando a gente fala. Quando eu tô lendo e falando o que eu tô lendo aqui. Nossa, é por isso que é uma diferença muito grande em só ler, só ouvir e ficar dentro do nosso interior. Mas quando esse ato se exterioriza, parece que cria um monte de... Parece não, cria. Cria na nossa alma, cria na alma dos outros, transborda e cria, se torna um ato. Claro que o pensamento é ato também, mas não é... Mas eu tô falando assim, o que ele tá me mostrando a importância de ler e de falar, e de exteriorizar isso. Porque assim, o exteriorizar é um ato divino, porque sai para doação ao outro. Deus não é caridade e doação. Deus é doação, Deus é caridade, Deus é amor, e o amor que transborda e cria para o amado, para o exterior. Cria. Doa, para doar tem que sair de dentro de você. Quando você só lê o livro do céu, fica só na sua mente, você não fala, você não partilha, é como se tivesse aquilo só para você. Mas no ato de falar e de gravar, você está doando, isso é um ato divino. Porque Deus é assim, é Deus que é assim, nós somos imagem e semelhança dele. Você dá liberdade para ele viver a vida dele divina, estendida na sua alma e deixar ele falar, se estender na sua boca e falar
Quando você não fala, é como se você tivesse... É como se tivesse um obstáculo para Deus viver a vida dele. Porque ele quer viver na sua vida e ele quer ter posse de tudo que você é. Posse da sua boca. Posse da sua voz para falar. Se você não fala, é como se você tivesse... como se você tivesse impedindo que essa vida divina tenha plena liberdade para fazer o que ela quer, o que ele quer. Entendeu? Assim, quando você dá plena liberdade para Deus viver na sua alma, viver em você, ele pode falar o que ele quiser. E ele quer falar muito. Ele quer falar muito. Ele quer tirar isso. Tem muita coisa dentro dele para sair ainda. Muita coisa que ele quer falar. Mas ele quer a sua boca. Ele é a palavra e você é a boca. Ele quer usar a sua vida para poder viver no meio das criaturas e falar. Ele tem muito o que dizer. Muito, 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 muito. Então, se você dá plena liberdade para ele, vivendo essa vida divina plena, em plenitude, você vai deixar ele falar, 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 falar. E para isso você vai ter que ouvir, 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 ouvir. Como ele falou, eu sou generoso em falar. E ele quer falar através da sua boca. Ele falou para Luísa, Luísa escreveu, mas ele quer continuar falando. O conhecimento da divina vontade não tem fim, é infinito. Então ele quer continuar falando, 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 falando mais. E se a gente vive na vontade dele, se ele quer falar, você vai deixar ele falar? Você vai deixar ele usar sua boca para falar? Seu telefone para gravar? Sua rede social para poder colocar o que ele quer falar? Você vai dar a sua vida toda para ele, não só seu corpo, sua alma, sua voz, suas mãos, seus pés, mas também seu celular, suas contas na rede social para ele poder falar, para ele usar os meios que são utilizados aqui no mundo para divulgar mensagens. Você vai dar para ele total liberdade, para ele falar onde ele quiser, na hora que ele quiser. Então, assim, nossa, meu Deus, estou encantada com esse trecho. Encantada. Amém. É importante demais entender o que Jesus falou na escola, né? De o que a gente tem que fazer quando escuta ele falando, né? Que é importante reter os conhecimentos e que o grupo, às vezes, acaba atrapalhando, porque, assim, a base do fundamento, a base para poder viver o reino da divina vontade é os conhecimentos. O grupo é para ajudar a gente a conhecer cada vez mais. Então, não basta estar no grupo para poder falar, eu vivo na divina vontade. É muito sério isso, né? A gente tem que refletir sobre isso. E o que é para fazer? Então, não é assim, então é melhor sair do grupo. Não, é aí que tem que fixar que o que? É o conhecimento. Então, eu vou estudar, eu vou conhecer. E o grupo é nesse intuito, para a gente ter mais facilidade para conhecer, para entender, porque um vai ajudando o outro, né? Tem que ter a visão correta, né, da finalidade do grupo. É muito importante entender isso que foi falado na escola, né? E colocar em prática, e estudar e entender cada vez mais, estudar, se dedicar mais ainda para entender, né? A gente se dedicar mais.